Segundo reportagem exclusiva da revista The Times, o Reino Unido está bloqueando o uso pelos Estados Unidos de duas bases importantes para um ataque contra o Irã. Tanto Diego Garcia, uma ilha no Oceano Índico, quanto a base de Fairford, uma base aérea dentro da Inglaterra, que seriam cruciais para qualquer plano americano de usar bombardeiros pesados de longo alcance em uma campanha prolongada contra o Irã. A medida decorre, segundo relatos, de preocupações legais britânicas sobre um possível ataque iraniano, bem como de uma disputa entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, sobre o papel das tropas britânicas na guerra do Afeganistão e o destino final de Diego Garcia, que poderia ser arrendado para outra nação. Até o momento em que esse vídeo está sendo produzido, ainda não se observou nenhum bombardeiro se deslocando para Diego Garcia, e em menor grau para Fairford, na Inglaterra. Somente, é claro, reabastecedores do tipo KC-135R atualmente presentes, o que provavelmente ocorreria antes de uma campanha de bombardeio aéreo mais prolongado. A decisão do Reino Unido, se o relatório realmente for preciso, pode ser um dos principais motivos pelos quais esses deslocamentos não ocorreram. Mas aqui no Área Militar, vamos muito além da simples aparência, cavamos até a profundeza dos problemas. E existe uma crise pouco resolvida entre Estados Unidos e Reino Unido, criada recentemente por Donald Trump. Em uma entrevista no dia 22 de janeiro deste ano, Trump minimizou o envolvimento das tropas da OTAN, incluindo as britânicas, na guerra no Afeganistão, afirmando que os aliados ficaram um pouco atrás, fora das linhas de frente durante o conflito. Ele sugeriu que os Estados Unidos nunca precisaram realmente da ajuda deles, o que foi interpretado como uma desvalorização dos sacrifícios feitos por nações aliadas. Isso provocou uma reação imediata no Reino Unido, onde 457 soldados britânicos morreram e muitos foram gravemente feridos durante a missão de 2001 a 2021. O primeiro-ministro Keir Starmer qualificou os comentários como insultantes e francamente chocantes, ecoando críticas de veteranos, famílias de vítimas e políticos de vários partidos. Diante da repercussão negativa, Donald Trump recuou no dia 24 de janeiro, postando em sua plataforma Truth Social uma mensagem elogiando as tropas britânicas como entre os maiores guerreiros de todos e destacando sua bravura e o vínculo inquebrável entre os militares dos dois países. A ilha de Diego Garcia, no meio dessa crise, tem sido há muito tempo um local operacional altamente estratégico para as Forças Armadas Americanas. Além de seu grande aeródromo situado no centro do Oceano Índico, desempenha muitas funções para o Departamento de Guerra, incluindo a realização de operações da Força Espacial, servindo como um porto fundamental para navios da Marinha Americana, incluindo submarinos nucleares. Inclusive, sua lagoa presente oferece abrigo para um esquadrão de navios de posicionamento avançado do Comando de Transporte Marítimo. O posto avançado na ilha atraiu atenção especial no ano passado, após a chegada em março de uma força incomumente grande de 6 bombardeiros furtivos B-2 Spirit, numa clara demonstração de força direcionada principalmente ao Irã. Este é precisamente o tipo de mobilização que esperaríamos durante a crise atual, mas não ocorreu até o momento. Os B-2 realizaram posteriormente ataques contra militantes Houthis apoiados pelo Irã no Iêmen e foram, por fim, substituídos por bombardeiros B-52 Straight Fortress. Já conhece nossa loja de camisetas? Entre no site reserva.inc/área militar e confira as novidades exclusivas. Já a base de Fairford, dentro da Inglaterra, abriga a única base operacional avançada de bombardeiros pesados dos Estados Unidos.
onde aeronaves estratégicas americanas são frequentemente destacadas para missões da Força-Tarefa de Bombardeiros. Grandes operações de bombardeio já foram realizadas a partir desta base, incluindo ataques importantes contra o Iraque. Em junho do ano passado, quando os americanos lançaram a Operação Martelo da Meia-Noite contra instalações nucleares iranianas, os bombardeiros B-2 voaram de ida e volta da base aérea de Whitman, no Missouri, dentro dos Estados Unidos. No entanto, aquela foi uma operação de apenas uma noite. Trump agora está considerando o que provavelmente será uma campanha que pode durar semanas contra a liderança iraniana, a infraestrutura nuclear, os locais de lançamento de mísseis e a indústria associada, além de outras instalações militares e centros de comando e controle. Seria extremamente útil para os Estados Unidos usar Diego Garcia e possivelmente a base de Fairford, na Inglaterra, para posicionar, rearmar e manter os bombardeiros pesados como B-1, B-2 e B-52 que poderiam ser usados para atacar o Irã. São cerca de 3.700 quilômetros de Diego Garcia até a fronteira leste do Irã e cerca de 4.000 quilômetros de Fairford até a fronteira oeste do Irã. Em contraste, a base aérea de Whitman, no Missouri, uma das muitas bases americanas que abrigam aeronaves estratégicas, está localizada a cerca de 10.500 quilômetros da primeira fronteira oeste do Irã. Ter acesso, então, a essas duas bases britânicas principais permitiria à Força Aérea Americana aumentar a geração de mísseis de bombardeio, o que é especialmente importante no início de uma campanha. Também ajudaria a reduzir os desgastes das aeronaves e das próprias tripulações. Embora os Estados Unidos não tenham enviado bombardeiros para Diego Garcia, Washington está deslocando dezenas de caças, jatos de guerra eletrônica, aviões radar, aviões-tanque de reabastecimento aéreo e outros recursos aéreos das bases aéreas de Mildenhall, Lakehead para a região altamente instável. Não está claro se isso mudará caso os combates comecem. Tradicionalmente, esse tipo de restrição se concentra em missões de combate reais, e não em aeronaves em trânsito para chegar a outro destino. Dito isso, os Estados Unidos têm outras opções e bases, mesmo para sua sensível frota de bombardeiros B-2 Spirit. A Força Aérea priorizou o treinamento para operar até mesmo esses jatos notoriamente exigentes a partir de locais desconhecidos e um tanto severos. Desdobramentos nos Açores em Portugal, Islândia e Ilha Wake no Pacífico, entre outros, comprovam isso, mesmo sendo locais absolutamente distantes. Os B-52, B-51 são ainda mais flexíveis e operaram a partir de diversas bases aéreas e aliados nos últimos anos. Mas operar a partir de uma base avançada, de forma limitada, é diferente de voar a partir de uma instalação pré-equipada com todas as comodidades necessárias para manter as taxas de surtidas durante o conflito. De qualquer forma, qualquer outro país teria que aprovar o uso de bombardeiros baseados em seu território para atacar o Irã. Uma situação semelhante envolvendo a permissão para o uso de Diego Garcia ocorreu pouco antes da Operação Midnight Hammer, ou seja, Martelo da Meia-Noite. O governo britânico afirmou que precisaria aprovar o uso da base de Diego Garcia pelos americanos em qualquer ataque aéreo contra o Irã. O Reino Unido então foi informado com antecedência sobre os ataques militares contra o Irã, mas não recebeu nenhum pedido dos Estados Unidos para usar a ilha de Diego Garcia naquela missão. Além de tudo isso, a recusa do primeiro-ministro britânico está na pressão para assinar um acordo para obter um arrendamento de 99 anos da ilha de Diego Garcia para entregar nas mãos das Ilhas Maurício, que reivindicam direitos sobre esse arquipélago. Trump já havia apoiado o plano anteriormente, mas mudou de ideia e criticou duramente o movimento, ampliando a crescente divergência entre os dois aliados sobre o assunto. Donald Trump deixou muito claro em postagem na Truth Social. Tenho dito ao primeiro-ministro Keir Starmer
que contratos e arrendamento não são válidos quando se trata de países e que ele está cometendo um grande erro sobre o interesse em Diego Garcia, estrategicamente localizada no Oceano Índico. De modo geral, o jornal The Times apurou que o Reino Unido ainda não autorizou os Estados Unidos a utilizarem as bases caso Trump ordene um ataque, devido a preocupações de que isso constituiria uma violação do direito internacional. Porém, isso pode mudar. O Reino Unido está se preparando ativamente para declarar ilegal a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã e designá-la formalmente como uma organização terrorista, seguindo medidas semelhantes tomadas pela União Europeia. Isso poderia abrir brechas para a aprovação do uso das bases britânicas para ataques dos Estados Unidos. Produzir conteúdo militar de qualidade exige muito tempo, pesquisa e dedicação diária. Então, quer apoiar esse trabalho? Entre agora mesmo no site reserva.inc/área militar e compre as nossas camisetas exclusivas.